E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que terminaram antes da hora, mangás que foram interrompidos de forma precoce e a gente vai comentar eles, né? No caso, no episódio aqui a gente vai falar de Tokyo Shinobi Squad. A gente tem muita coisa para falar desse mangá, mas introduzindo quem tá aqui, eu, Júnior Massa Bruta, tô junto com o Maitos. E aí, galera, Matos aqui, mais um mangá cancelado, mais um mangá que pegaram o machado e enfiaram na cabeça. Tô aqui com o Hobbs. E aí, gente, mais uma vez, né, comentando um quadro de mangá cancelados. Um mangazinho, mas que eu curti. E com a presença mais do que ilustre, Leonardo Nicolin, do Analise It. E aí, pessoal, nada melhor do que comentar um pouco sobre Tokyo Xenophobic Squad, um mangá que vale muito a pena comentar. Ó, eu tô sentindo que vai ter briga aqui no podcast, hein? Vai ter tiro. É pena que não tem como dar briga pessoalmente, porque o Nicolin mora na Itália e a gente mora aqui no Brasil, não tem como, tá ligado? Só virtualmente, né, mano? Mas avião existe, né? Enfim, como já mencionado, vamos falar aqui de Tokyo Shinobi Squad, mangá que foi lançado entre 2019 na edição 27 até 2020 na edição 2 da Shonen Jump semanal. O mangá tem a arte de Matsura Kento, e por enquanto não é alguém muito famoso, exceto que ele também foi o artista de Honomieru Shonen, grande mangá. Eterno. Esse cara não deu sorte até hoje, né, cara? Tem uma última chance, né? A terceira é a última, normalmente. Mas ele vai virar o jogo ainda, vai virar o jogo. Vai. Não, se o Horikoshi conseguiu, ele consegue também. O Kento, ele ganhou a Golden Future Cup de 2019 com Honomieru Shonen, junto com Gotou Tougo, só que em vez de ter a publicação de Honomieru Shonen, foi a de Tokyo Shinobi Squad. E acrescentando que depois que Tokyo Shinobi Squad foi cancelado, ele foi assistente da Usazaki Shiro, artista de Act-Age. Também não deu muito certo. Cara, que azar, né? Puta que pariu. Mano, tudo que envolve ele foi cancelado, cara. É incrível, mano. A toca de Midas ao contrário, velho. E a história foi feita por Tanaka Yuki, que esse foi o único mangá que ele escreveu. E tacando a sinopse propriamente aqui. Tóquio 2049. Graças à reforma de Galápagos, promulgada pelo governo, Rússia, China, América e Japão, a América no caso Estados Unidos da América, e Japão estão agora conectados por um sistema Hyperloop. Essa globalização transformou Tóquio na cidade mais dominada pelo crime em todo o mundo. Para combater o crescente crime, são necessários aqueles que trabalham nas sombras desde o período do Sengoku. Eles são os shinobis. O problema dessa sinopse, que é o que fez com que todo mundo odiasse esse mangá, todo mundo do ocidente principalmente odiasse esse mangá, tanto que muita gente apelida esse mangá de Tokyo Xenophobic Squad. Só repetindo aqui de novo o que eu falei, essa globalização transformou Tóquio na cidade mais dominada pelo crime em todo o mundo. Malditos estrangeiros! Malditos estrangeiros que destruíram a pátria japonesa. Cara, as primeiras páginas do mangá já são, tipo, né, mostrando essa sinopse que ele citou aí, e o protagonista falando que a globalização foi longe demais. É assim que você estampa o teu protagonista, assim que tu estampa a tua história. Mas bem, acho que o autor ele pensou que ia dar merda xingando os imigrantes, tá ligado? Pensou que ia dar merda, né? Essa aqui o Forchan vai gostar, hein? Ele falou, mano, eu vou fazer isso pro Nietzscheano gostar. Acho que nem eles gostou, nem o resto do mundo gostou, tá ligado? Muita gente na Nichan aí criticou também esse fato. Não foi tão forte quanto aqui no Ocidente, que aqui no Ocidente todo mundo meteu o pau no mangá pelo início. Mas na Nichan, de qualquer jeito, muita gente falou, pô, o autor podia não ter colocado a visão política dele sobre o mundo nesse mangá. Então foi um dos motivos do cancelamento. Até porque, no final das contas, quando tu lê o mangá, essa sinopse inicial, essa ideia do mundo, não altera nada, né? Ele só poderia ter falado, olha, chegou o mundo cyberpunk e o Japão tá ruim, tá? E é isso. Ou nem podia ser Tóquio, podia ser só uma cidade aleatória, cyberpunk qualquer, com esse tipo de poderes. Que é só isso. A ideia a discussão não tem nenhuma discussão propriamente de mas será que a globalização é errada mesmo, gente? Não, é só o cara afirmou e é isso. Aí passou pra frente do mangá e Narumi caiu, uou, sabe? Não fez nenhuma diferença real na história. No sentido, ele apresenta o mundo com esse fato da globalização. Tem a primeira frase do protagonista, que é
globalização foi longe demais, mostrando que ele odeia a globalização, mas depois não faz diferença alguma para todo o desenvolvimento da série. Não é bem desenvolvido, não retorna o tópico, talvez ele não retorna justamente porque foi mal recepcionado e tentou deixar para o lado, talvez seja isso. Mas, de qualquer jeito, aquele ponto central é totalmente deixado de lado, não é mais comentado e se torna insignificante para a história. Por isso, se ele tivesse, ao menos, tido apresentado esse fator e viu que foi mal recepcionado e depois tivesse mostrado um contraponto positivo, por exemplo, uma união de várias culturas que vai enriquecer o Japão, uma coisa assim, funcionaria melhor. Porque pelo menos aquelas pessoas que criticaram o mangá por isso, depois dirá, poxa, era na verdade um modo que ele colocou só para despertar uma discussão sobre isso. Ele não fez isso. Então ele simplesmente ignorou esse fator. Aí quem odiou, continuou odiando. Quem gostou foi tão poucos que não mudou nada e o mangá foi cancelado. E outra coisa também é que no próprio grupo já tem uma pessoa que é mestiça, cara. Tipo, que já chega no mangá falando uma outra língua, tá ligado? Então, tipo, sim, isso é muito irônico, tá ligado? É o que eu ia complementar. O próprio En, que é um menino tailandês, ele poderia ser esse contraponto que o Nicole mencionou, sabe? A gente tá discutindo isso como um problema grande, porque, sei lá, se fosse outra história, ou se ele falasse outra coisa na história, talvez não teria tanto problema. O problema é que, por ele ter feito isso, a gente obviamente vai achar moralmente errado, né? Eticamente errado, até eu diria também. Se ele quisesse provar o ponto dele, tá, a gente entende a lógica do cara. Mas como ele tá atacando, ele só atacou essa informação, ele já tá jogando, perdendo o jogo, sabe? Muita gente leu esse primeiro capítulo e já entrou com desgosto, sabe? Qualquer coisa que ele fizesse, a partir dali, as pessoas já estariam com raiva. É muito difícil contornar isso com as pessoas pensando assim, pô, mas ele teve esse problema, pô, que mangá, né, gente? Que é aquela coisa tão absurda que fica com um gosto amargo na boca, sabe? É difícil tu conseguir retornar esses leitores, né? Conseguir de volta. E também ele pega... ele vai ser alvo de comparação de várias formas diferentes, né? Acho que são os pontos mais principais que o mangá teve. Eu acho que no Ocidente pesa tanto, primeiro, porque, obviamente, ele vai estar ofendendo todo mundo que é fora do Japão. Então, né? Ele literalmente falou que abrir porta para outros países, até países que teoricamente são tão seguros quanto o Japão, aumenta a criminalidade. Isso não vai soar bem automaticamente. Para os japoneses, pode acabar até sendo mais neutro. Mas mesmo assim é um assunto polêmico. Xenofobia, ou a questão da globalização, ou seja o que for, é um assunto muito polêmico que tem várias nuances da sua discussão que você não pode jogar em um mangá e depois não desenvolver. Você não pode colocar na base. Esse é o problema. Não é só uma informação. Se o protagonista só dissesse rapidinho, não, eu odeio a globalização. Aí você pensa, poxa, esse protagonista odeia, mas vamos deixar quieto. Ele cria como fosse base do mundo do mangá. E depois ele ignora. Mas ele criou a base. E é impossível o pessoal não discutir isso. Ele deu uma informação muito importante. E ele devia, pelo menos, tentado provar seu ponto. Ou se ele percebeu que não estava indo bem e queria salvar a série, contrastar o próprio ponto. Até porque o pensamento do protagonista nesse mundo é um pensamento que faz sentido, porque levando em conta que o Japão piorou depois da globalização, faz total sentido uma pessoa que vive nesse mundo pensar, caralho, é por isso que eu odeio essa galera que veio aqui. É um ponto totalmente normal, sabe? É como tu mencionou, como a história se constrói a partir disso, é só mais o autor tacando o ódio dele do que qualquer outra coisa, sabe? Ele criou um cenário confortável pra poder dizer o que ele pensa, tá ligado? Foi algo que uma pessoa comentou, inclusive, no fórum japonês, exatamente isso. Que você falou. O vilão tem uma visão, vamos dizer, um pouco polêmica, não é tão ruim. Vamos pegar Death Note. O Kira tem uma visão que muita gente pode não concordar. É uma visão que é moralmente, se a gente pensa nas visões morais atuais, errada. Então, você tem uma discussão moral sobre o que é certo ou errado, sobre o que é pena de morte, etc., que fica ali no meio de Death Note, mesmo que não vai profundamente, mesmo que o autor não se aprofunda, ele mostra em Kira tudo isso, e mostra, através de L, um contraponto. Então, o protagonista odiar a globalização vivendo naquele mundo não é errado. Isso poderia ser, na verdade, um material para um protagonista ainda mais interessante, mas falando no próprio protagonista,
ele não é nada interessante. Ele é um clichê enorme shonen, sem nenhuma personalidade que diferencia ele de 99% dos personagens principais que eu vi na Shonen Jump. Então, ele tinha um ponto pra fazer ele mais interessante, mas o protagonista aquilo, né? É nada, é insignificante em termos de elementos únicos. E ainda sobre o próprio protagonista, tipo, ele tem uma aparência que vai remeter, né, mais pelo cabelo, obviamente, a temática principal do mangá, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, que é por causa do Naruto, né, cara? Tô trazendo um mangá de ninja, o teu protagonista é loiro, tem alguma marca no rosto, tá ligado? E ainda assim, se você quiser emendar nisso, né, Júnior, ele entra logo perto, tipo, junto de um mangá do próprio Kishimoto, né, cara? Não, sim, porque, né, como foi mencionado, já estreou em 2019 e tacando um panorama histórico em relação a como é que tava o mangá, né? Ele entrou junto com o Futari no Taisei e Beast Children, 2 cancelados. Só que o Might mencionou isso do Kishimoto porque ele entrou junto com o Samurai 8, né? Nossa foda. senhora, cara. 2 mangá ruim, cara. Nossa. E 2 futuristas também, né? Exato. Acho que a Jump tava tentando colocar algum mangá futurista na revista, só que a gente sabe que nenhum deu certo. De tempo em tempo, a Shonen Jump tenta os mangás futuristas, mas quase nunca dão certo. É tipo flop atrás de flop. Galera, mas se Stars tivesse dado certo, hein, gente? Mas enfim, nesse período, mais ou menos um pouquinho antes do começo da serialização, um pouquinho depois, foi um período muito louco, assim, da Shonen Jump, porque teve 1 bilhão de cancelamentos nessa época, a maioria foi de mangá realmente que não valia, que realmente foi cancelado logo no começo, como David Kun, que tem aqui episódio aqui no WJB, o Jimoto Ga Japan, Neolation, Gokutei Higuma, Saigon no Sayuki, Kami o Yui wa Kami wo Yui. E de mais relevante, teve o favorito do Hobbes, que é Hinomaru Sumo. Sou o único cara que gosta desse mangá, cara. Ninguém leu. É triste, né, cara? Junto com o Shokugeki no Soma. E Boruto saiu, né? Eu digo saiu porque Boruto existe no momento que a gente tá gravando, né? Mas eu digo no sentido que Boruto tava saindo naquela época que ele tava saindo mensal, né? Shonen Jump, aí trocou pra outra revista. Pra V-Jump lá onde sai Dragon Ball Super também. Exato. Teve 3 buracos aí de mangá teoria mangá que vende, ou não necessariamente vendia, mas mangá famoso, relevante pra própria revista, etc. Abriu esse espaço, nenhum dos que a gente falou dessa leva deu certo. Mais ou menos nesse período também estreou Yosakura Family, o favorito do Maitos. E Mitama Security, que foi cancelado depois. E depois que o Tokyo Shinobi Squad terminou, entrou no lugar Zipman. Tem programa, hein? Tem podcast aqui. E o Ganja, a Gravity Boys, que é bom futurista também, né? Em relação ao espaço, etc. Que também não deu certo. Enfim, ele entrou no... É meio que nessa época que tá começando aquela mudança da Shonen Jump de um monte de mangá que foi clássico dos anos 2010 acabar. Então o Tokyo Shinobi Squad teve a oportunidade de ser um mangá que poderia ter tomado esse lugar, não foi. Só pra também, indo um pouco além e falar do que tava rolando propriamente, porque a gente tá falando um monte de nome, né, mas mais ou menos, só pra dizer um dos mais famosos, mais ou menos o que tava rolando na época, One Piece tava em Wano, Black Clover tava em Elfos, Jujutsu tava no passado do Gojo em Shibuya, no começo de Shibuya, e Kimetsu tava no Castelo Infinito. Que é o último arco de Kimetsu, pra quem não sabe. Exato. Na verdade, o ano de 2019, 2020 é um ano muito forte da Weekly Shonen Jump, em termos de popularidade, se você pensa bem. A Weekly Shonen Jump, por tantos anos, juntou vários mangás. A gente tem em 2018 Act Age, tem Jujutsu. A gente tem em 2017 Doctor Stone. A gente tem em 2016 Kimetsu no Yaiba, Yuragi Soul. 2017 a gente também tem Bokutachi. A gente tem em 2019, em próprio 2019, Chainsaw Man. E todos esses mangás, muitos desses, estavam em arcos muito importantes no final de 2019 e começo de 2020. Dr. Stone estava começando a sua conclusão. Black Clover, como você falou, estava em alpha. Aí a gente tem Kimetsu no Yaiba, que estava no seu ápice. Aí a gente tem Jujutsu, que está no arco mais popular, estava no seu arco mais popular. Chainsaw Man finalmente pegou forma e também estava em um arco, começava a agradar muitas pessoas e começou a ter aquele boost em vendas gigantesco, porque os primeiros meses de Chainsaw Man não estavam tão bem. E One Piece estava em um ano, mas o ano é um pouco divisível nesse sentido. Boku no Hero tinha começado realmente a ficar também mais tenso. E nesse sentido,
era um ano muito... Yakusoku no Neverland, que tinha sido lançado também em 2016, estava terminando. Por isso, concorrer em votos no final de 2019 era muito difícil. Não era tão fácil assim. De fato, se você pega as séries do começo do ano, tem Chainsaw Man, que deu certo em 2019, que foi lançado na primeira edição de 2019, se não me engano. Depois todos vão dar errado. Até em final de 2019 tem Yuzakura-san, que consegue sobreviver, porque finalmente em meados de 2020, a partir de maio, começa o que eu chamo de a grande extinção. Aí vai acabar Kimetsu, aí vai acabar Yokuzoku no Neverland, vai acabar Yuragiso, vai acabar Bokutachi depois, vai ser cancelado o Act Age, vai ter 6 mangás, 7, que vão ser encerrados um atrás do outro, terminando o período com o Dr. Stone, terminando muitos meses depois de Chainsaw Man, acho que termina em 2022, Dr. Stone. Então, aí tem um respiro, mas antes disso, todos os mangás estavam entregando praticamente o melhor de si. E aí, pra uma série nova ter que roubar o voto contra todo Shibuya, o pessoal vai votar em Shibuya, não vai votar em Tokushinobu Squad, que ainda é um mangá ruim. Então, foi um período muito difícil. Não, assim, eu mencionei que mais é que começou esse período, né? No sentido de que o Hinomaru Sumo, Boruto e Shokugeki saíram da revista, só que, né, que nem tu mencionou, o próprio Chainsaw Man veio pra tomar esse lugar e tava esse período que sempre acontece na Jump de renovação, de tentar lançar novos mangás pra renovar o público, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e Tokushinobu Squad tá no negativo nesse caso. Exato. Shokugeki no Soma foi cancelado, terminou naquele período porque tava indo já mal, ninguém tava mais gostando. Então, Shokugeki no Soma, por exemplo, não era uma real concorrência em votos. Já que devia estar pouca gente ainda votando em Shokugeki no Soma. O mesmo serve pra Inomaru Zumo, que pobrezinho. Amo o Inomaru, o grande Inomaru, mas nunca conseguiu convencer tanto assim o público. Foi um período muito difícil para lançar série nova. Em 2018 também foi um período que terminou muitos mangás. Aí criou um pouco de espaço, mas que foi logo ocupado. Em 2018 termina Gintama. Deus tem. Toriko também termina em 2018 ou 2016? 2016, né? Mas Inomaru Zumo e Shokugeki no Soma terminaram. Pra azar das novas séries, esses mangás não eram tão populares quando terminaram. Por isso, não é que você tem muitos votos do que recuperar. É diferente de quando termina um Kimetsu, quando termina agora, se terminar Jujutsu, tem muita gente que deve votar em Jujutsu. Então isso vai dar esse pessoal, em quem vai votar? Aí você vai conseguir roubar alguns votos dessas pessoas. Uhum. Enfim, Tokushinobu Squad estava no período ruim dele conseguir tomar o lugar. Terminando aqui também a discussão em relação à xenofobia, porque eu acho que é meio que um grande ponto no mangá, só pra deixar claro. Mas acabando aqui, só pra gente poder discutir outras coisas propriamente no mangá, não ficar muito focado só nisso. Eu queria dizer que o Nicolin e o Mites criticaram em relação ao protagonista. Eu concordo que o protagonista é bem qualquer coisa, bem protagonista padrão de shonen, não sei o quê. Mas eu não me incomodo tanto propriamente nisso do mangá, porque eu vejo que Tokushinobu Squad acaba sendo um mangá mais focado propriamente nas coisas que estão acontecendo do que nos personagens, né? A graça de todo o mangá não é saber, nossa, o que o En tá sentindo com isso, o que essa luta influenciou na psique do Narumi, não sei o quê. O que eu quero ver no mangá, eu que acredito que é o que o autor tá querendo buscar na gente, ele tá querendo só que a gente veja o quanto a Narumi Kai vai se desenvolver, o quanto cada luta vai ser foda, o quanto a gente vai pensar assim, nossa, eu não acredito que... Nossa, eles vão lutar contra a gangue de nível A. Nossa, vai ser incrível isso daqui. Nossa, eu tô com medo, gente. O que importa é mais como é o termo? É plot-driven do que character-driven, sabe? A gente sabe que ele não deu certo, né? Porque ninguém se importou. Porque esse rank de A, B, eu fui entender no mangá, que lá no final que tinha esse rank. Falei, ué, existe esse rank? Caramba, cara. Porque os personagens, assim, desse universo aqui não é tão interessante. Eu gostei muito desse mangá, foi o universo que foi, porque eu gosto desse mundo cyberpunk, tá ligado? Desse mundo caótico. Os personagens em si, os personagens principais aparecem na tela, eu não ligo tanto, tá ligado? Eu acho que a arte deu muito vida pros personagens que, tipo... Assim, eu acho que é foda falar que a arte carrega o mangá, né? Sendo que meio que qualquer mangá arte carrega, né? Vou olhar assim. Mas, tipo, o Kento, ele consegue caracterizar muito bem os personagens que, tipo assim, no seu conceito são sem graça, né? E, tipo, eu acho que rola uma conjuntura até o final pra tentar fazer a Papillon, pelo menos, fazer o mangá vingar um pouquinho, né?
Tu tem capa de capítulo dela de 4, tu tem página dela tomando banho com a tatuagem exposta, tu tem ela com roupas extravagantes assim, tá ligado? Pra ver se, tipo assim, ó... Mano, um grupo, mano, é um grupo dripado, cara. É um grupo que tem uma garota, ó... Não, claramente a Papillon foi usada pra isso nesse mangá. Gente, vocês gostaram do casal no final? Na cena do beijo, vai se fuder. Cara, aquilo é muito artificial, é muito ridículo, cara. Do nada, não, porque ela gosta dele. Tá bom que ela nunca falou em nenhum momento do mangá sobre isso, ou tipo, deu algum sinal que isso ia acontecer, mas, né, acho que o editor me deu um empurrãozinho aqui pra fazer isso, né, então vamos nessa. Aí fala, cara, isso é a página dupla, cara, ridículo, cara, ridículo. No penúltimo capítulo do mangá, cara. Certeza que o editor falou, mano, você tem que colocar romance, mas não tem como. Arruma um jeito. Mas, cara, acho que foi no final, foi tão no final do mangá, aquele romance que nasceu, que eu acho que ele, na verdade, despirocou completamente depois que eu sabia que tava sendo cancelado. Porque foi realmente no quarto, antepenúltimo capítulo, do nada, romance. Vamos colocar o beijo. Eu até me assustei do nada, um quadruplo dele se beijando no hospital. Falei, que isso? Cara, no pior lugar possível, podia fazer pelo menos um capítulo deles tendo um encontro. Não, vamos fazer um encontro dele quase morto depois de uma batalha no hospital, porque uma enfermeira empurrou a menina e os dois se beijaram. Olha que coisa estranha. Não, realmente foi estranho, não tem nem tanto que dizer sobre isso. Eu acredito até que o autor queria trabalhar isso em algum momento da história, mas que nem acabou de ser dito, né? Cancelamento, o cara tem que rushar as coisas. Realmente é ridículo. Não que ela não seja uma bela moça, mas é ridículo que, sei lá, no capítulo 5, ele bota na capa de capítulo, assim, ela de 4, assim, de roupa de baixo. Porque a gente quer ver isso no mangá, gente. Não, é que ele tentou vender o mangá dele, só que o mangá dele era um Battle Shonen, tá ligado? Não um eti. Ah, não, fanservice. Ele tentou fazer um fanservice com um personagem que ninguém se importa. Então não tinha. Ele falou fanservice sem ter fã. Aí não funciona, né? É que a gente ri pensando que que é totalmente gratuito, né? Mas eu entendo a lógica do que o autor tá fazendo nessa história, porque parece muito que o Tokyo Shinobi Squad é meio que... Homenagem é um termo muito exagerado pra utilizar. Ele meio que tenta ser um mangá anos 80 atualmente, sabe? Aquele mangá que tem que ter... Aí tem que ter violência, aí tem que ter um homem gostoso também, aí tem que ter mulher gostosa, aí tem que ter sangue, tem que ter morte, sabe? Meio que uma tentativa de um Exterminador do Futuro hoje. É que, tipo, esses mangás acabam tendo uma proposta diferente em relação ao mundo que tá em volta deles. O que tem que pegar tem que ser primeiro os personagens, pra eles conseguirem se importar com as missõezinhas. E normalmente, na minha visão, assim que para a parte das missões que fica mais interessante de acompanhar tudo, tá ligado? Porque eu já criou vínculo suficiente. Foram 3 volumes de missãozinha, não consegui ligar pra nenhum. Eu vou dormir hoje sem lembrar deles, tá ligado? Esse é o problema, na minha opinião, o maior problema. Primeiro, quando você cria uma série, os personagens têm que ser o coração. Tokyo Shinobi Squad, ele vai sempre falar sobre o time. Aí tem um time, tal, essa união do time, a união do... O time é fantástico e o protagonista quer proteger seus amigos de qualquer modo, né? E se você não se importa com o time, você não se importa com o protagonista repetir todo o capítulo que quer proteger seus amigos, né? Se você não se importa com o protagonista, você vai achar um saco essa frase dele. Porque se um Asta diz isso, você consegue dizer, não, essa tá no coração do Asta. Mas se um personagem que você não se importa diz isso, você vai simplesmente dizer, pô, é uma repetição do que eu já vi. Então criar um protagonista que seja interessante é essencial para ele não soar repetitivo quando você utiliza certos clichês shonens. E ele vai pescar em muitos clichês shonens. E até mesmo no fato de ser plot driven, eu acho que tem um problema nisso. Um mangá shonen, para ser um sucesso, ele tem que suscitar no seu público um sentimento de querer votar. O público principal é um público jovem, é um público adolescente e um público jovem adulto. E esse público é guiado por esse sentimento. Quando você faz um plot e você não consegue criar bons personagens, como o próprio Araki diz sobre Jojo, você não pode fazer um bom mangá se você não tiver bons personagens. E Tokyo Shinobi Squad não tem esses bons personagens. Eles têm até um design que pode parecer legal, e eu até gosto, mas eles não têm nenhuma personalidade que me atrai. E aí quando eles estão lutando, por mais que a luta seja bonita de se ler, ela não soa interessante porque eu não tenho nenhum sentimento
naquela luta. Eu não quero ver obrigatoriamente o protagonista vencer. Porque eu não ligo pro protagonista. Eu não ligo pro vilão. Eu não ligo pro personagem secundário que estão fazendo lutas secundárias. Então, não ligar pra nada no mangá faz com que o próprio roteiro se torne desinteressante por completo. E eu acho que o autor falha muito em criar personagens interessantes. E depois ele falha em outro ponto, na minha opinião. Nos poderes. Eu acho que os poderes de Tokyo Shinobi Squad, na minha opinião, não apresentam nada de interessante realmente. O poder do protagonista é até legalzinho, mas o que realmente tem de novo, Nick? Não tem nada. Se não tem nenhum poder novo, os personagens ao menos têm que ser interessantes. Se os personagens não são interessantes, os poderes não são novos, o que sobra no mangá? A arte? A arte não salva. Eu acho que os poderes em si não salvam, mas eu acho estiloso pra um caralho quando aparece o pergaminho assim aberto limpo. Esse ataque faz não sei o que. Eu acho foda. Só isso. Eu acho que realmente o protagonista tem o poder de eletricidade, né? Algo nada tão diferente. Mas eu acho que o que carrega bem é em relação à arte do cara. Não tanto necessariamente a maneira que ele desenvolve os poderes em si, mas o jeito que o Kento desenha pra deixar esse mangá tão fluido, assim, eu acho bem louvável. O Nicoli mencionou poderes. Eu lembrei uma cena específica do mangá que é quando eles tem aquele grupo lá que sequestra modelo, né? Aí não tô nem falando desse cara, eu tô falando quando o Narumi e a equipe dele não sabem onde é que sequestraram a menina, né? Eles chegam num grupo aleatório e falam assim: ei, vocês podem me ajudar aqui? Pô, na moral, podem me ajudar aqui. Eles escolhem logo direto a menina que tem um poder de GPS, pô, tá aqui. Aí, tipo, cara, ele botou uma cena de 10, 15 páginas só pra encher linguiça, porque que se ele tivesse só acrescentado que, olha, a gente sabe, eu chuto que o galpão que eles vão botar é aqui. Porra, cara, eu tô reclamando disso só porque eu acho engraçado que ele gastou páginas do mangá pra nada, de uma interação que não serviu pra nada no final das contas, porque ele tá com a ideia de que ele tentou tacar um vínculo com esse outro grupo, de que, pô, a gente vai trabalhar com vocês depois, não sei o que. Aí o mangá é cancelado e eles são personagens só de 10 páginas, sabe? Não, mas quando eu li aquele capítulo, eu achei um dos piores. Porque literalmente é um capítulo inútil, onde spawna... Primeiro, essa série spawna personagem toda hora. Toda hora. Fica spawnando o personagem com poder novo, com uma coisa que não serve pra nada. Que ele parece que quer desenhar um design novo de personagem. Vou criar esse personagem aqui com um poder legalzinho, que vai aparecer por 5 páginas. E aí meu desenhista vai poder criar um design legal. Porque não tem sentido todo aquele capítulo. Não tem sentido vários dos personagens que aparecem. Quando ele poderia focar em maiores missões. Fazer missões, mas um pouco maiores. E desenvolver melhores personagens das missões, mas não é. É que nesse caso eu me incomodo porque eles aparentemente, esses personagens em teoria eram pra ter algum papel futuro na história, eles acabaram não tendo. Mas muito dos personagens que ele introduz na história, eu entendo o que ele tá querendo fazer, porque, por exemplo, tem um monte de missão que, olha, eles matam esse tal personagem morre, é descontado no clã dele, não sei o que, ok. Aí, por exemplo, depois no arco que é um pouco mais longo do teste lá de todas as gangues, né? Como tá todo mundo competindo entre si, em teoria, quando alguém perde uma luta lá, a pessoa é eliminada, então tu entende que a função daquela pessoa foi pra isso e que pode ser que futuramente ou não ela apareça de volta na história. Vídeo aquelas gêmeas aquelas geishas gêmeas, sabe? Sei. Foi meio que pra aquele capítulo pra mostrar que, olha, eu não mato amigos, eu mato... que continuando toda a mensagem que o Nicolin tá reclamando do mangá inteiro, que é sempre a coisa a amizade é muito importante pra mim. Em toda situação, a amizade é muito importante pra mim. Eu não mato meus amigos. A gente pode estar até lutando entre si, mas isso é só apenas pelo jogo. Eu continuo sendo aliado de vocês, porque a gente tá todo mundo fazendo o corre nosso. Mas enfim, esses personagens tiveram a função deles na história. Em teoria, podem ter de volta no futuro, mas se não tiver, não tem problema, porque eles já serviram pra aquele arco. E complementando uma coisa que o Nicolin falou, das pessoas do leitor não se importar com o time, eu troco um pouco essa frase, porque eu acho que o autor tá querendo fazer é que as pessoas se importem com o time. Mas o time como uma entidade e não o time como um grupo de indivíduos, sabe? No sentido de que... Porque todo o desenvolvimento do mangá
Óbvio que ele também tá tentando fazer com que o En tenha o desenvolvimento dele, da evolução de ter sido um menino qualquer, que tem um poder sensacional da memória, não sei o quê. Ele acaba sendo o leitor na história, e o leitor se desenvolvendo junto com o personagem, tentando entender melhor o mundo, tentando saber como é que esse menino que tem esse poder pode se desenvolver para algo muito maior, como é que ele pode talvez ser o futuro chefe da Narumi Kai, não sei o quê. Mas no final das contas, esse mangá tenta muito ser... Olha, o que importa é que essa galera ganhou dessa outra galera e a Narumi Kai tá subindo, tá ficando cada vez mais respeitada, cada vez mais importante. Mas você consegue se importar com o time sem se importar com os indivíduos que compõem ele? Eu consigo importar, não sei necessariamente, mas eu quero... É que importar, acho que não é o termo certo. É que eu prefiro... É que como o todo em volta da história, pra mim, tá interessante, eu fico entendendo o que ele tá fazendo e aceitando mais do que pensar, tipo, nossa, realmente eu tô amando o que a Narumi Kai tá fazendo. Eu tô pensando só, eu tô gostando dessas lutas, eu quero ver o que vai acontecer na história. Mas isso no final das contas, acaba sendo... É meio que só uma desculpa a mais pra continuar lendo o mangá do que propriamente eu querer almejar que eles cheguem no topo, que eles consigam alterar o Japão, que os shinobis consigam fazer com que o Japão se torne que a Narumi Kai e os shinobis consigam fazer com que o Japão se torne de novo uma nação respeitada, etc, etc. Um exercício que eu faço sempre quando eu leio um mangá assim novo e penso ser cancelado ou não, é porque quando a gente lê os capítulos grátis, é muito fácil a gente continuar lendo, né? Mas eu sempre penso, eu pagaria pro volume seguinte? Eu votaria entre os 3 melhores da semana? Ou eu simplesmente continuaria a ler por continuar, mas se eu tô gastando meu dinheiro, eu continuaria a mesmo ler? Então, quando eu penso em Tokyo Shinobi Squad nesse sentido, quando você pensa tipo no time, continuar lendo o time assim, eu não acho que seria interessante pra mim o suficiente simplesmente ver essa evolução do time sem se importar com ninguém, sem entender quem é que compõe esse time, sem entender e gostar da dinâmica, gostar dos sonhos de cada um, como a gente faz com One Piece, que a gente torce pra a tripulação de One Piece, mas a gente entende cada um. A gente torce pro time de Naruto, mas a gente entende cada um deles muito bem. A gente gosta de cada membro. Isso um Black Clover, você torce pro time, mas também tem os indivíduos que são interessantes. E é isso que, na minha opinião, torna interessante Black Clover, torna interessante Boku no Hero, que é toda a sala de aula, torna interessante também Naruto, One Piece e tudo mais. Aí eu toco Shinobi Squad, eu não me importei com ninguém. Vou tentar me importar pelo time, porque o time está evoluindo, está fazendo essas missões. Eu me importo o suficiente de querer gastar meu dinheiro, vamos dizer, botar R$35 no volume 2 de Tokyo Shinobi Squad? Eu não gastaria esses R$35, eu acho. Só que hoje, em março de 2024, tá uns 42, né? Um volume. Vai, aí a pergunta, vocês gastariam R$42 depois dos 7 primeiros capítulos de Tokyo Shinobi Squad no volume 2? Ô, mano, esse me odiasse, hein? Puta que pariu, velho. Não, assim, ó, eu não compraria os volumes físicos. O que eu faria? Eu comprei pela Jump e falar, ó, eu tenho aqui, ó, na Shonen Jump toda ferrada, tá ligado? Aquelas páginas recicladas. Não fazer essa coleção nessa Jump, tá ligado? Porque físico por físico, pô, todo desrespeito. Tá lançando One Piece, Boku no Hero, Black Clover. Prefiro eu gastar R$40 nesses mangá que eu gosto do que esse mangá que daqui 2, 3 anos eu falei, mano, existiu esse mangá xenofóbico na Jump, né, cara? Que foda, né? Exato. E aí na Jump você compra um volume e fala, eu votaria? Gastaria meus 3 votos, né? Posso escolher 3 de 21, 20 mangás. Eu gastaria de Tokyo Shinobi? Gastaria também. Eu usaria VPN pra salvar o mangá, sabe? Eu criaria uma página no Twitter pra salvar o mangá. Eu criaria o Tokyo Shinobi Squad Brasil. Então, eu criaria. Vai, Tokyo Shinobi Squad, vamos. Não, eu não criaria, mas é isso. Então, eu acho que em todos os mangás cancelados, essa é a primeira pergunta que se tem que fazer. Primeiro, se você votaria nele, né? E segundo, se você compraria os volumes. Se a resposta é não para ambos, significa que você quer aquele mangá cancelado. Ei, mas o Nicolino tá fazendo uma pergunta retórica, mas só pra responder propriamente aqui,
Eu não compraria, mas porque eu não compro nem os mangá que eu gosto, então. E se eu votaria sim, tá? É porque eu sou muito chato, né? Então eu faria questão de não votar em Chainsaw Man, One Piece, em não sei o que. Eu quero ser o hipster. A Chainsaw Man tava ainda começando, na verdade, né? Ah, então era a época que votar em Chainsaw Man seria coisa de hipster, então acho que o Júnior votaria. Estaria você votar de hipster. Votar em Chainsaw Man na época. Act Age ali com todo mundo. Não, tem que apoiar Act Age. Não, mas já tinha gente falando na época que Chainsaw Man tava legal. Não muita gente. Não, mas eu digo gente no ocidente, propriamente. Que já tinha. Porque mais ou menos no capítulo 50 já tinha gente falando que Chainsaw Man tá interessante já. No capítulo 20. Não, mas já tinha nessa época gente falando que, pô, agora vale a pena ler Chainsaw Man. Quando eu ouvi isso, eu dizia assim, não, não vou ler não. Dropei, tipo. Era horrível. Eu era do grupo que criticava a fase da tetinha ainda. Aqueles primeiros. Meu Deus, os primeiros 20. Chainsaw Man só vai ficar bom mesmo depois dos 50 capítulos aí. Quando já tava cancelado o Tokyo Shinobi Squad, Chainsaw Man ficar bom. Eu achava horrível a época da tetinha do Chainsaw Man. Então, de acordo com o Nicolin, Chainsaw Man ficou bom porque Tokyo Shinobi Squad acabou, mano. Caramba. Se não fosse por Tokyo Shinobi Squad, Chainsaw Man não teria esse todo sucesso, hein, cara. Foi a joia do Thanos pro mano, dar certo. Muito foda, cara. Se eu fosse votar, o que eu faria? Eu seria aqueles malucos, mano, eu vou tentar voltar no começo nesses mangás novatos, vai que dá certo. Eu falo, não, eu vou ter nesse mangá no capítulo, até o capítulo 20, tá ligado? Aí depois eu vi, pô, não deu certo, não vou votar mais, né? Vou preferir ficar no meu Chainsaw Man, tá ligado? No meu One Piece, no meu Black Clover, do que ficar com essa coisa aí absurda, bizarra. Então a gente tinha Chainsaw Man, que tinha acabado de sair, tava, no caso, se a gente tá na edição 27, Chainsaw Man deveria estar no capítulo 24 e 25. Né? Eu acho que eu estaria votando, não sei. Acabou de ser cancelado. The Last Sayuki, tava saindo. Kami Oyu, Wakami Oyu. Eu estaria votando nele, porque era um mangá do mesmo criador de Nura. Que tinha potencial. Samurai 8, né? Tava saindo naquele período. Beast Children e Tokyo Shinobi Squad. Sinceramente, eu estaria votando em Chainsaw Man, estaria votando em Act-Age, porque tava tendo aquele apoio a Act-Age pra aumentar as vendas ainda. Teria um terceiro mangá, né, que eu poderia escolher, mas tem Yumi Kamio. Eu acho que eu não estaria votando, eu estaria apoiando Yumi Kamio, porque estaria indo mal. Aí poderia mudar, uma semana votar no Tokyo Shinobi Squad, nem fudendo. Mas... Então é consenso que nós quatro aqui, se nós representássemos a elite suprema da Shonen Jump como degustadores assim, de séries, esse mangá ia rodar de qualquer forma possível, pelo público e pela entidade superior, é isso. Se eu fosse o senhor Shonen Jump, eu continuaria esse mangá. Só que é um plebiscito de 4 pessoas aqui, então eu perderia. Então esse mangá não ia continuar. Mas não que depois fez muita diferença, porque esse mangá foi esquecido no tempo. Não foi esquecido não, porque a gente tá aqui comentando ele. Não, ó, eu acho que eu entendi. O Robin não quer dizer que não é um mangá que você vai lembrar quando você for dormir e pensar, mano, eu amo esses personagens. Sim, porque quando você lembra de Black Clover, pô, mano, Black Clover teve aqueles momentos, tá ligado, foda. Aí, mano, toca o Shinobi Squad, não lembro de porra nenhuma, e vai dormir, tá ligado? Não lembrava nada. Sinceramente, antes de reler, não lembrava nada de Tokyo Shinobi Não, como o Léo falou, pode ser aquele mangá que, não, tu compra de volume, beleza. A pessoa compra o volume 1. E também tem o negócio seguinte, cara, acabei o volume 1. Mano, eu tô hypado para o segundo. Eu compraria o segundo, tipo assim, mano, acabei, mano, que gancho duca, velho. Não, acho que não, tá bom já. Depois aí tem que pensar que depois veio chega Yuzakura-san, Mashley, Undead Luck, a Gravity Boy que até sobreviveu. A gente entrou aqui no consenso já que esse mangá não presta. Na real, o consenso é que a democracia ganhou, né? Então, Isso. O consenso é esse, tá? Que Tokyo Shinobi Squad foi cancelado, ele mereceu ser cancelado. Mas o que a gente faria pra esse mangá não ser cancelado? Teria que mudar nele. Primeira coisa, tira a xenofobia, não coloca opinião política do autor, ponto. Uma coisa que eu mudaria, os personagens. Mano, muda os personagens, que esse personagem, pô, eu quero defender meu amigo. A gente já entendeu no primeiro capítulo que você gosta dos seus amigos, beleza. Tira isso, tá. É que assim, o universo de Tokyo Shinobi Squad, pra mim, God Cyberpunk, é interessante. Que é aquele mundo sujo, tá ligado? Podia fazer mais isso, tá ligado? Ele não explorou o mundo. Ele só explorou umas ganguezinhas e é isso. Só que Cyberpunk não é isso, não tem mais coisa. É assim, resumindo, melhorar o world build de Tokyo Shinobi Squad, mas não vai ter isso. Eu acho que faltou mais um membro na equipe pra balancear a dinâmica. Pra ficar mais Faltou um gostável. mascote, né? Faltou um mascote e um cara engraçado, de fato. O mascotezinho nesse mundo podia ser um robô, né? Porque Cyberpunk normalmente tem um mascote que é o robozinho, tá ligado? Não tem. Porque nesse mangá a gente tem o protagonista, o cara que é o protagonista, né? Tem o En, que é o cara inteligente. Tem a
A gostosa, né? E podia ter mais um, que seria o mascote, né? E o cara é engraçado, né? Mas tem um cara sério já. Sim, tipo assim, tem esse cara, mas eu não sinto que ele faz parte da equipe porque ele não tem uma sinergia tão boa, tá ligado? Com todos ali. Até porque o mangá faz um negócio meio Toriko, outros mangás ali que querem mostrar o como o mundo é de uma perspectiva menor. O En, ele tá vendo o Prota de uma forma mais elevada, tá ligado? Uhum. O molequinho tá vendo o Toriko de uma outra forma, sabe? Tu acaba aprendendo mais sobre o mundo a partir do molequinho. Só que eu não sei se a dinâmica do molequinho com todo mundo me agrada, sabe? Então isso é um defeito, assim, Sabe o que podia ter nesse mangá? Podia ter um pinguim ciborgue com uma sniper. Isso aí finalmente é um conselho realmente muito bom esse. Eu botaria em todas as semanas e comprar os volumes. Sim, mano, a destileria é só pelo pinguim. Tá tendo o mangá tá ruim, tá? Mas tem um pinguim. Pinguim é foda, cara. Eu, sinceramente, acho que esse mangá não é salvável pelo que ele é. E pela capacidade do autor. O que eu mudaria? Primeiro, eu acho que o mangá ficou muito no comum. Eu acho que ele não apresenta realmente nada de novo sobre o Cyberpunk. Ele poderia ir mais para o lado louco do Cyberpunk. O pinguim com a metralhadora, porra! Ia me convencer pra caralho. Mas... E conseguiria ir para esse lado Cyberpunk muito mais interessante. Segundo, eu acho que o autor ele tinha que diminuir o número de quantidade de personagens, focar em criar um vilão interessante para um primeiro arco, que pode ser pequenas missões, mas com um vilão interessante e contínuo, e principalmente dar um desenvolvimento realmente único entre os 3 principais personagens. Poderia começar simplesmente com o protagonista, a criança e a garota, criar uma dinâmica familiar entre eles, vamos dizer assim, mas não que fosse de família mesmo, mas fosse algo que você conseguisse sentir o motivo deles estarem tão unidos, e assim iniciar essa missão somente com 3. E depois adicionar o 4, depois o 5, mas dar esse vilão inicial, desenvolver um vilão inicial com várias missões um pouco maiores, mais interessantes, no qual você consegue desenvolver todos esses 3 personagens e fazer com que eles sejam amados pelo público. E aí, pouco a pouco, adicionar novos personagens para o time. Acho que ele teve muita pressa, um desespero muito grande em adicionar novos personagens sem ser necessários. A gente pode pegar até para o Jujutsu, que vai demorar um pouco mais para adicionar certos personagens. Eu acho que tem um dobro de personagens em Tokyo Shinobi Squad que tem Jujutsu no começo, que tem One Piece no começo, que tem Chainsaw Man no começo, que tem vários mangás no começo. Então ele acho que já gera muito na quantidade de personagens. Isso é um erro muito comum que eu vejo em autores novatos. Eu acho que um dos 3 erros mais comuns é excesso de personagens, capítulos sem significado e sem emoção, e por fim, o terceiro grande motivo é um protagonista que simplesmente é irritante demais. Esses são os 3 principais erros que eu vejo, e Tokyo Shinobi vai pegar em cheio esses 3 personagens. O mundo não é tão importante. A gente tem vários mangás que ficam com o mundo normal no começo que dão certo. Né? A gente pode falar Black Clover, o mundo era clichê, deu certo no começo. Depois ele vai se tornar um mundo ainda mais interessante. O próprio Nue, que o pessoal odeia, deu certo porque os personagens o público gostava. Não era pelo mundo de Nue. Sakamoto Days, o pessoal deu certo porque o pessoal gostava dos personagens. Não é pelo mundo de Sakamoto Days e pela arte também das versões. Mas não é pelo mundo. É raro um mangá atualmente sobreviver pelo mundo. O próprio Jujutsu não sobreviveu por causa do mundo. Chainsaw Man também não sobreviveu por causa do mundo. São mundos comuns. Então, eu acho que eu mudaria isso. E outra coisa em relação ao mundo, que eu complemento, que a ideia do mundo é ser o cyberpunk na situação de que a Tóquio é o subúrbio do mundo, acaba sendo o subúrbio do mundo, junto com o fato de que a Narumikai é o subúrbio dos shinobis, que em teoria já são o subúrbio da sociedade. Então ele meio que tá querendo construir a ralé da ralé da ralé. Só que o caso da Narumikai ser a ralé é única e exclusivamente porque o protagonista é teimoso. Então não é uma situação de que eles são desacreditados porque eles fazem alguma coisa que é muito diferente dos outros, ou eles têm algum segredo, algum potencial que o mundo não quer que eles saibam. Não, é única e exclusivamente porque o protagonista não quer seguir a regra do jogo e ele acaba sendo
todo mundo acaba odiando ele, sabe? Então, meio que o que poderia ocorrer de desenvolvimento, de evolução da equipe, não é uma evolução necessariamente tão natural ou tão escadinha assim, porque a gente já sabe que a equipe do protagonista é realmente muito além já, sabe? Mesmo que ele tente botar em alguns momentos que nem no arco final lá, que não, mas o cara que treinou o Narumi realmente um cara muito mais além do que o próprio Narumi, porque ele treinou ele que tinha o poder dos raios, não sei o quê. Mas, cara, só de tu ver que no segundo arco o cara já tá derrotando uma das equipes de mais alto nível, assim, tu não tem muito o que esperar de propriamente desenvolvimento da equipe, além do desenvolvimento do En, como personagem, como membro novo desse mundo de Shinobis, né? O que eu mudaria nesse mangá, sinceramente, eu continuaria essa primeira metade do mangá, no sentido de que pra mim tava divertido, mas se for pra mudar em relação a Shonen Jump, eu só concordo com vocês mesmo, de tudo que vocês falaram, que esse mangá não tem propriamente um objetivo que vá muito além. Porque meio que, quem é o principal inimigo que acaba sendo esse mangá? São organizações que a gente não sabe nem o nome direito das pessoas, sabe? Então meio que o grande vilão desse mangá não tem, né? Não tem um grande vilão, não tem alguma coisa propriamente que a gente pense que é pra derrotar. Mano, isso que você falou do vilão foi perfeito, porque, tipo, eu fiquei o podcast inteiro lembrando, cara, tinha um vilão. Mano, tinha uma organização. Quem que era? Quem que era? Até botei nas páginas. Eu não lembro, cara. Não é memorável, cara. Então, tipo, isso encapsula perfeitamente o que eu penso do mangá. Não, eu tava lendo o mangá, sabe aquele. O sensei do protagonista, quando ele entrou em cena, eu falei, cara, esse é o vilão. Ele chegou, tipo, imponente, levando na parede, eu falei, esse é o vilão? Aí depois descobri que ele era o sensei. Eu falei, tá, quem é o vilão da história? Ué. Aí foi chegando no penúltimo, eu falei, tá, quem é? Não, na última página aparece o vilão da história, né? Não só o vilão. O quadrão inteiro do vilão, tá ligado? Exato, ele apareceu justamente quando não precisava. Ele foi aquele mangá. Eu cheguei no último capítulo e falei. Eu não vi, tipo, quantos tinham no total, né? Fui só lendo. Eu baixei os capítulos e fui lendo. Quer dizer, eu comprei volume, né, galera? Eu comprei volumes. E aí eu cheguei, ok, deve estar até o final agora e tal, apareceu os vilões. Último capítulo, time skip. Oxe, mas como? Acabou? Comparando com outro mangá cancelado que a gente já comentou aqui, imagina se essa situação, imagina se a Shimon começasse a história dizendo assim, ó, olha, tem gangues e tem problemas no mundo aqui da Yakuza e não mostra nenhuma Yakuza, sabe? Só tem um grupo do protagonista. É isso esse mangá, sabe? Ia ser pior ainda, porque o mangá ele demorou pra acontecer. E quando aconteceu foi no final. Imagina só, o mangá não tem nada, e tipo, no capítulo 30 ele introduz os vilões no último capítulo. Tá ligado? Nossa senhora. Outra pergunta aqui pra fazer é que esse mangá foi cancelado, aconteceu mesmo, a gente ficou triste ou feliz com o cancelamento, e a gente recebe uma notícia de que essa dupla vai voltar a lançar um mangá na Shonen Jump semanal. E qual seria a reação de vocês? Vocês teriam interesse nessa história? Vocês já xingariam no Twitter? O que vocês iriam fazer? Assim, eu leria, porque obviamente comento todos os mangás no WJB, quase todos, que vem de estreia. Só que, tipo assim, se fosse por mim mesmo, como um leitor casual da Shonen Jump, eu olharia e falaria o seguinte: será que ele aprendeu a lição? Será que ele entendeu alguma coisa? Vamos lá. Daí eu leria por pura curiosidade, até porque a arte do cara é absurda, né? Sou fã da arte de Honomiero Shonen, mas já o do Tanaka eu não sei, mas vamos lá, né? Então eu leria assim. Eu, assim, anunciou no Twitter lá que anunciou na revista lá, voltou. Falei, tá. Eu leria porque eu comento os mangás novos na Jump. Mas se eu não comentasse, se tivesse, tipo, um leitor comum, não leria, tá ligado? Porque ele não me causa interesse. Eu, como leitor comum, no caso, sinceramente, Tokyo Shinobi Soma parece ter sido criado por um chat de GPT, né? Então, sendo sincero. O que tem de único nele? Nada. Então, se eu boto lá, cria uma história de cyberpunk no qual temos um protagonista shonen, poderia literalmente sair o que saiu aquele mangá. Então o roteirista, ele não é ruim. Não tô dizendo que ele é um roteirista ruim. Ele é um roteirista que não me despertou nada sobre o que ele fez. O artista, tudo bem, eu acho a arte dele muito bom e etc. Mas eu sou daquela ideia que a arte não salva mangá quando a história não entrega nada pra arte brilhar realmente. Eu acho que Honomiero Shonen faz a arte do autor brilhar muito mais que Tokyo Shinobi Squad, porque tem muito mais elementos para ser entregue. Desse roteirista eu não espero nada. Se ele voltar, espero que um dia ele volte, porque todo mundo merece uma segunda chance, que ele entregue algo de único. Sinceramente, parece que ele entregou um mangá qualquer. E então não tenho nenhuma expectativa. Não tem nada memorável em Tokyo Shinobi Squad. Nada. Em termos de roteiro. Se lançasse o mangá dessa dupla, eu teria interesse
se fosse mais ou menos na mesma pegada do Tokyo Shinobi Squad. Então você tá dizendo que tem que ter xenofobia no mangá? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo no sentido de ser um mangá Battle Shonen, um shonen de batalha, um shonen de lutinha, um shonen de porrada, que é a tradução do Neketsu, né? Uma ambientação diferente no sentido de ser, eu não busco algo medieval. Na real, pode ser medieval só se for... Nossa, imagina essa dupla fazendo mangá medieval, mas não no estilo Black Clover, e sim no sentido de medieval mesmo, com arco e flecha, machado, uma clava. Seria louco, hein? E isso eu leria, hein? Meio Idade Média. Da dupla não, do artista eu esperaria. Do roteirista, não sei nem o que ele conseguiria entregar de um mangá medieval. Não, em vez de xenofobia, as pessoas vão odiar o mangá por questão de briga de religião, sabe? Seria muito conceito. Matando os crimes, né? Enfim, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Não, certeza que depois que o mangá acabou, o editor tá achando de falou, mano, vamos conversar ali no cantinho. Quando você for fazer um mangá, coloca sua opinião política no mangá, não. Na verdade, ele foi demitido depois, né? Pô, mas o editor tem culpa também, né? Pelo amor de Deus. Como que tu aprova uma porra dessa? O Nakano tem culpa, né? É isso que eu ia continuar, que é o Hobbes falar que tem que botar o autor no cantinho. É isso que disseram assim, olha, cara, pode publicar esse mangá. Olha, que o Hobbes tem a teoria de que eles não leram o capítulo 1. Eles só publicaram. Não leram, certeza que não leram. Aí depois a gente falou, puta, tá publicando esse mangá, fudeu. Aí acabou cancelando o mangá. Mano, você vai ser demitido por justa causa. Por quê? Xenofobia, mas vocês publicaram e nem leram. Demitido justa causa, tá? Não reclamo. Eu vou fazer uma pequena recomendação bem curta aqui. É de um dorama chamado Aoi Hono, Blue Blazes, que tipo, é um cara que quer publicar mangá na Jump, que é depois de virar animador, foi pra Gainax e tal. E tipo assim, o editor, ele fuma um charuto na cara dele, passa assim o olho nas páginas. Sabe quando tu abre um livro e folheia assim? Uhum. Ele fez isso e falou assim, tá uma bosta, faz de novo. Que é meio que o estereótipo do editor, tá ligado? Tipo assim, nossa, muito bom, tá aprovado. Mas ele não ficou satisfeito com isso não, tá? Porque ele voltou em casa, o micro-ondas dele explodiu, ele abriu o micro-ondas e viu que tinha uma Jump de 10 anos no futuro. Sabe o que saiu de lá? Kagurabate. Mas enfim, é isso, né? Quer acrescentar alguma coisa a mais sobre esse mangá? Não, mas eu acho curioso ele ser um dos mais populares dos cancelados. Incrível, foi agora que eu descobri que ele é um dos famosos mais cancelados, cara. Que loucura, hein? Ele é famoso mais pela polêmica, né? Não é tipo Angry Joker, que o pessoal ama. É tipo famoso porque foi polêmico, mas acho que ninguém passou do capítulo 3. Todo mundo se interessou, mas no capítulo 1, crime, hein? Não vou ler mais, Não, muita gente nem passou da sinopse, né? Esse é o tipo de mangá que as pessoas fingem que leram, né? Ou que as pessoas veem no Twitter assim, você sabia que existe um mangá xenofóbico? Isso mesmo. Tokyo Shinobi Squad sobre shorts, tá ligado? Exatamente. Mas enfim, é isso. Hobbes, tua despedida aí. Gente, foi legal gravar com o Nicolin, gravar mais do Cancelados, porque eu gosto de ler mangá ruim. Esse mangá eu não achei tão ruim, tá ligado? Que assim, até o meio eu tava me interessando, chegou na reta final e, pô, mano, não ligo mais pra nada, só queria que o mangá acabasse. E como eu gosto de mangá de Cyberpunk, se tirar os personagens em tela, ainda dá pra aproveitar o mangá. É isso, gente. Até um próximo Cancelados, até mais, gente. E se cuida. Cara, esse mangá é um daqueles que... Se você vai ler mangás cancelados ou maratonar alguns, ou tipo, tem que ler esses aqui. Tokyo Shinobi Squad é um que não passa batido. Eu sempre tinha ele na cabeça desde que o quadro começou, assim, tipo... Num seguido de, tipo assim... Nossa, um dia vai chegar a vez dele, né? Porque ele é popular. Porque ele, tipo, tem uma galera que já curtiu, sei lá. Fala desse mangá, finalmente... E ver que esse mangá, inclusive... Tipo assim, tem gente... Não é da bolha, assim, de Shonen Jump, nem nada. Que leu o mangá, ou que conheceu, assim. Foi pelo começo. Então, tipo assim, gravar foi legal. E gravar com o Nicolin, que é o cara que basicamente foi quem me inspirou a criar todo o WJB, é realmente uma honra. Fico feliz que ele participou. Pô, esse mangá não é ruim. Ele só é sem alma. O que também é ruim, né? Mas tudo bem. Eu pensei que tu ia falar, esse mangá não é ruim. Ele é péssimo, né? Uma bosta, né? Mas enfim. E é isso, é porque é mesmo Iver e Jur, como diria o Whindersson Nunes, e tchau, galera. Nicolin. Agradeço a todo mundo pelo convite, foi ótimo gravar com vocês, conversar sobre esse mangá que existe, né? E sobre o Tokyo Shinobi Squad, eu acho que depois de ter seguido a Shonen Jump por todas essas décadas, não sigo ela há décadas, mas há mais de 10 anos sigo a Weekly Shonen Jump. Chega um momento que certos mangás você consegue prever que vão terminar porque tem um problema que o próprio Maitos disse, que não ter alma. E Tokyo Shinobi Squad é aquele exemplo de mangá sem alma, que não é ruim, ele não é bom, ele é medíocre por completo,
ao ponto que você lê porque você está lendo gratuitamente. Agora na Manga Plus você consegue ler gratuitamente. Mas você não gastaria nenhum centavo em continuar lendo. Então é aquele mangá que está destinado a ser cancelado. E Tokyo Shinobi Squad, com 27 capítulos, 3 volumes, acabou sendo cancelado. Como mereceu. É isso, obrigado pelo convite, pessoal. E foi ótimo gravar esse podcast. E pra quem quiser ouvir, ver, ler as coisas do Nicolin, entre lá na Analyse It pelas diversas redes sociais deles e vai atrás. É isso. Quando o WJB tiver uma editora, eu vou bancar o lançamento de Tokyo Shinobi Squad em capa dura, com box em capa dura, tá? Tá escrevendo seu cancelamento na internet, né? Exato. Enfim, tá tudo aí na descrição pra você ver as redes sociais de todo mundo aqui, as redes sociais do WJB e dos membros. E é isso, porque é isso. Deixa o like, dá 5 estrelas no Spotify, por favor, e se inscreve. Uou, yay! É isso. Bora, viu? Uhul!